O Tribunal de Contas confirma: denúncias e provas exibidas pela NDTV foram a base para o órgão solicitar a exoneração da diretoria da SCPAR de São Francisco do Sul. Uma nova equipe assumiu interinamente. E na investigação sobre a situação do porto, o Balanço Geral, mais uma vez, mostra com exclusividade um relatório interno que aponta várias irregularidades na gestão portuária. O próprio Conselho alertava sobre as nomeações fora da lei e o exagerado gasto de dinheiro público. É reportagem exclusiva, jornalismo com credibilidade, com informação, com apuração. E a gente acompanha agora essa reportagem aqui. O diretor administrativo e financeiro da SCPAR Holding, Joel Alves, e o diretor de assuntos regulatórios e jurídicos, Fabiano Ramalho, assumiram temporariamente o comando do Porto de São Francisco do Sul, ao mesmo tempo em que exercem as funções na capital. A NDTV Record TV teve acesso com exclusividade a um relatório de um membro do Conselho Administrativo do Porto que foi entregue na manhã desta segunda-feira à nova diretoria. O documento de 8 páginas reúne atas de reuniões e mostra que as graves falhas na administração do Porto já haviam sido apresentadas aos antigos gestores. Em um dos trechos, o conselheiro Almir Wagner se posiciona contrário ao aumento do número de cargos comissionados, de 13 para 23. Ele também critica a indicação de pessoas sem formação adequada para assumir vagas, principalmente de chefia, e cita como referência a Lei 13.303, sobre responsabilidade de empresa pública. Em dezembro do mesmo ano, novamente houve aumento no número de membros da administração, passando para 27, diferente do praticado em outros portos, como o de Itajaí, com 10, e o porto de Itapuá, com 13 comissionados, segundo o relatório. Na época, o próprio Conselho havia determinado a redução do quadro organizacional e a realização de uma pesquisa de mercado que mostrasse o número adequado de funcionários, justamente para evitar o inchaço da máquina pública. Mas isso não foi acatado pela presidência do Porto. O documento revela ainda que a polêmica dispensa de licitação com a empresa Alfa Imunização, no valor de R$ 2.109.000, havia sido reprovada pelo Conselho e que a diretoria do Porto tinha sido alertada sobre o valor abusivo do contrato e que uma notificação da Anvisa não seria justificativa para a dispensa de licitação durante a pandemia. Outro ponto polêmico apresentado no documento é o fato do Porto, que é subsidiária da SCPAR, ter contratado a própria holding como prestadora de serviço por cerca de R$ 4 milhões para fazer consultoria financeira. E essa contratação, segundo Almir, teria sido feita sem o consentimento dos membros do Conselho. Nós tentamos contato com a nova administração do Porto, mas Joel e Fabiano não retornaram nossas ligações. Almir Wagner disse que não pode dar entrevista, segundo um regimento interno. Também tivemos acesso com exclusividade a um documento do Tribunal de Contas do Estado revelando que a diretoria do Porto foi exonerada na última sexta-feira com base nas denúncias apresentadas pela NDTV Record TV, e não por vontade própria dos diretores, como informado inicialmente pela SCPAR. O documento do TCE apresenta o link da reportagem e a reprodução de fotos e documentos que foram exibidos na matéria.